Olá, sejam bem-vindos ao DataTalks, o podcast para você saber tudo sobre dados mestres e tendências de inteligência de dados para o seu negócio. Eu sou o Cassiporé Valente, sou o CEO da Netrin e estamos aqui para mais um episódio com muitas informações para todos. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Netrin, acesse o nosso site em netrin.com.br ou segue a gente lá no LinkedIn, NetrinBR, ok? Neste episódio, eu vou conversar com o Felipe dos Anjos Almeida, palestrante, especialista em marketing digital e SAP, e vamos discutir sobre o tema iniciativas sustentáveis suportadas por tecnologia, relacionando como a tecnologia pode ajudar as empresas a ampliarem sua aderência a práticas sustentáveis. Tudo bem, Felipe? Tudo bem. Tudo certo. Bom, antes de mais nada, muito obrigado aí pela sua presença hoje aqui conosco. Se você pudesse falar um pouquinho rapidamente de você, se apresentar aí para o pessoal que está nos ouvindo. Claro. Meu nome é Felipe dos Anjos Almeida, eu estou com 33 anos, eu sou formado em contabilidade. Atualmente eu possuo um projeto dentro da plataforma do LinkedIn chamado SAP para Iniciantes. Eu iniciei esse projeto em 2019 com o intuito de capacitar pessoas que não tinham condições financeiras, voltados também para a comunidade LGBT. Nesses últimos 2 anos, eu já capacitei mais de 5.000 alunos, e o intuito é compartilhar esse conhecimento e mostrar como que a SAP ela pode fazer diferença aí numa gestão de uma empresa e até mesmo em você como profissional de usuário. Então, esse que está sendo o meu trabalho aí ultimamente, nos últimos 2 anos, utilizando claramente o LinkedIn e outras plataformas de redes sociais. Muito legal, excelente iniciativa, parabéns, Felipe. Bom, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre sustentabilidade, né? A gente está num pleno momento que o mundo se reúne para discutir iniciativas sobre reduções de emissões de gases, de efeito estufa, na agenda da COP26 da ONU. A gente tem visto que os governos das principais economias do mundo têm tido dificuldade de ratificarem acordos e se comprometerem com metas mais agressivas. Entretanto, um ponto positivo que tem surgido nessa agenda é o fato que o setor privado tem tomado a frente para ser protagonista com esses compromissos. Independente dos acordos e metas, vemos cada vez mais empresas buscando a redução de emissão de carbono em seus processos, por força da própria interação entre mercados e consumidores cada vez mais conscientes. Nesse sentido, e com essa temática, Felipe, de que maneira você que você vê essa consciência nas empresas e de que maneira isto pode ter um impacto positivo na sua percepção, na relação das empresas com seus clientes e seus consumidores? Eu acho que, na verdade, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de meio ambiente, a gente fala de emissão de carbono, a gente está falando, na verdade, do planeta, né? A gente está falando do nosso biossistema, a gente está falando da nossa continuidade de vida. Fora de cogitação a gente pensar que teria vida daqui a 50, 100 anos se a gente não mudasse algumas atitudes nossas de indústrias, de consumo, e procurar outras maneiras para que a gente consiga sobreviver e utilizar esse consumo de uma forma que seja aí totalmente condizente à realidade nossa. Então, quando a gente fala muito de sustentabilidade, eu vejo as empresas falando, a gente está numa alta grande do selo verde, né? As empresas, elas querem ser consideradas empresas do selo verde, que é um fortalecimento da marca como uma marca que endossa o meio ambiente, né? Uma marca que é parceira da natureza, que é o que geralmente a gente utiliza aí no dia a dia, falar somos parceiros do meio ambiente. Então, assim, é necessário que a gente lembre também que a adesão desse selo verde, ela é totalmente voluntária. Não existe hoje no Brasil um regulamento ou uma lei que fale que a empresa ela tenha que ter esse selo verde. Então, assim, para começar, eu acho que a gente deveria começar a mudar essas estruturas de regulamentais políticas, onde que a gente deveria cobrar das empresas uma certa volta para a natureza. Por exemplo, eu trabalho com isso, então todo ano a tua empresa tem uma meta de plantar 100 árvores.
e coisas desse tipo. Então, quando a gente está vendo esse tratado da COP, da diminuição do gás carbono, eu posso até citar hoje em dia, não sei se vocês são consumidores frequentes aí do aplicativo iFood, mas tem muitas empresas agora que a gente consome que ela aparece, você está consumindo de uma empresa selo verde, uma empresa que tentou voltar aí dentro dos seus matérias-primas, do seu dia a dia, o benefício à natureza, ou até mesmo aquela empresa que, além dela fazer o produto final dela, ela faz doações voluntárias para que a natureza volte aí a ter a sua grandiosidade, como a gente fala, né? Então, o impacto positivo na verdade, um impacto social, é um impacto da humanidade. A gente não está fazendo essa conscientização um por um. Vamos reciclar. Tem as lixeiras recicláveis na tua empresa? Vamos utilizar elas de acordo com o que é aquilo, entendeu? Vamos tentar reduzir o copo de plástico e colocar uma caneca sua para você levar e utilizar dentro da empresa. Vamos tentar colocar algumas coisinhas que a gente vai diminuindo o consumo de plástico, vamos diminuir o consumo de gás carbono, vamos tentar fazer um rodízio. Se mora 4 pessoas perto da casa, por que os 4 não vêm em um carro só em vez de vir em 4 carros? Esse tipo de coisa, ela é um impacto positivo, não só pela empresa, mas eu acho que de uma consciência pessoal. Porque quando você tem essa consciência dentro de si, você aplica ela dentro da empresa que você trabalha. Então, automaticamente, a gente tem que fazer baby steps, né? Primeiro mudar a nossa consciência pessoal no nosso dia a dia e começar a levar isso para o nosso trabalho, para os nossos familiares e, claramente, aí as empresas abraçarem essas ideias e também darem inúmeras maneiras de treinamentos, palestras, para que as pessoas possam aí também se familiarizar com o tema e aprender, né? Porque eu acho que o principal motivo da gente não praticar é porque falta um pouco de conhecimento sobre o quão grave é a situação do planeta. É verdade. A consciência está cada vez aumentando mais e tem muito aprendizado, é claro, nesse tema, né? A gente vê, você citou o iFood, né? Existem outras empresas aí até fazendo campanhas a respeito. Uma delas é a JBS, né? Que lançou um desafio aí de nos próximos 10 ou 20 anos, se não me lembro, né? De atingir a marca net zero, né? Ou seja, de ter o seu balanço de carbono zerado aí nos dados nos anos futuros, né? E esse tipo de situação tem também uma pressão do mercado consumidor consciente, né? Talvez aqui no Brasil a gente tenha um pouco menos consciência, mas em mercados como o mercado europeu, né, os consumidores estão mais antenados a consumir produtos de empresas que têm uma boa relação com o meio ambiente, né? E aí, até nesse sentido, Felipe, quando a gente fala, você sendo especialista em tecnologia, né, e a gente está falando aqui de como liga, né, de como a gente liga essas questões de sustentabilidade, como tecnologia pode suportar, a gente pensa que um desafio grande das empresas, né, para ter esse controle de redução de impacto ambiental, além de olhar para processos internos, né, melhorar a sua cadeia de processos, também tem uma atenção especial com a cadeia de fornecimento, né? Ou seja, de nada adianta a empresa seguir processos com baixo impacto ambiental se os seus parceiros comerciais, né, se suas fornecedores também não seguem a mesma política, né? Como você imagina que a tecnologia pode ajudar as empresas a alinharem essas práticas sustentáveis com a sua cadeia de fornecedores? Bom, eu acho que isso aí, na verdade, é tudo uma questão inicial de pesquisa, né? A gente primeiro precisa conhecer o fornecedor que a gente está utilizando. Hoje, o brasileiro ele tem uma mentalidade muito específica em questão de valores e entrega. Você tem o produto que eu quero dentro do prazo que eu preciso, com o preço que eu posso pagar, tá ótimo. Eles não vão uma pesquisa além do que é essa. Então, assim, é muito interessante que tenha essa consciência alterada, que a gente precisa avaliar muito mais do que o valor da entrega, do preço. A gente também precisa entender se as diretrizes daquela empresa a qual eu estou contratando, ela também seguem a minha diretriz.
porque, como você mesmo falou, não adianta nada eu colocar para todo mundo que eu sou uma empresa selo verde se eu estou comprando um fornecimento de uma empresa que ela é a maior compactuadora de emissão de carbono no Brasil. Então, assim, qual é a lógica, né? Qual é a lógica de eu colocar que eu sou um selo verde se eu estou compactuando com uma empresa que não é? Então, assim, primeiro que tendo essa consciência, a gente pode utilizar, sim, banco de dados, banco de cadastros, banco de pesquisas. Eu acredito que a tecnologia, ela te dá a opção de filtros e de relatórios a qual você pode ir pesquisando online e dentro aí de plataformas virtuais, quais são as empresas que estão se colocando com selo verde. Existem sites do governo que a gente consegue identificar empresas que estão se tornando selo verde. Ela pode ser já um site para ser feito como busca e utilizar os parâmetros daquela informação para que você consiga ver se as empresas a qual você está utilizando, ela possui o selo verde, se ela não possui, se ela está caminhando. Falar também com os fornecedores, entrar em contato, identificar sobre essa possibilidade, mas acredito que, de forma, a tecnologia ela pode ajudar a fazer o filtro geral, né? A gente consegue utilizar a tecnologia, a mesma gestão de dados imersos que a gente tem, para identificar todas as empresas necessárias, todos os produtos a qual eu preciso realizar a compra para fazer a venda do meu produto final, né? Toda a matéria-prima que eu tenho que utilizar, e dentre essas matérias-primas, identificar quais são as empresas que vendem ela dentro do selo verde. E mesmo assim eu já consigo fazer um gap, entendeu? Eu já consigo entender aí, isso aqui vai funcionar para mim, isso não vai funcionar. Das que estão funcionando, vamos fazer orçamento nelas, e assim por diante a gente consegue ir traçando. E aos poucos, quando a gente for fazendo essa mudança de chave, as empresas que não tiverem dentro desse selo verde, elas vão começar a perder clientes. E elas vão começar a entender que para elas voltarem a estar competindo no mercado, elas vão precisar se colocar verdes, se colocar sustentáveis. Então, eu acho que tudo é uma questão de virada de chave. Se você para de vender porque a pessoa está buscando comprar só de pessoas que estão qualificadas a favor da natureza e você não está, a primeira coisa que você vai querer fazer é o quê? Estar qualificado dentro da natureza para continuar vendendo o seu produto. Então, acho que é muito importante essa gestão aí de dados mestres na tecnologia para conseguir filtrar primordialmente as empresas que você utiliza como fornecedor. Porque a sua, você mesmo já vai ter a gestão interna. Legal, é isso mesmo. E, Felipe, aproveitando aí também o teu conhecimento em SAP, né? A gente viu que, além da SAP, mas e várias outras empresas, né, tem surgido aí uma preocupação de fornecer mecanismos para esse tipo de controle, né? A SAP, por exemplo, neste ano, notificou os seus clientes que vem habilitando práticas de ESG em suas soluções para ajudar as empresas a monitorar mais de 90 indicadores essenciais de desempenho econômico, ambiental e social em suas soluções. E um dos desafios apontados pela empresa alemã é que, em muitas vezes, os clientes já possuem soluções dentro de casa para fazer esse monitoramento, mas não implementam a prática de extração e coleta de dados para monitorar esses indicadores. Na sua visão, qual é a dificuldade e por onde começar a implementar práticas de ESG suportados por uma tecnologia como SAP, por exemplo? Eu acredito que mais, na verdade, é o interesse, o conhecimento sobre a possibilidade de fazer isso. Muitas pessoas têm a faca e o queijo na mão, mas elas não sabem que tem a faca e o queijo na mão, entende? Elas estão tão focadas na venda e no produto que elas não têm uma noção do background de informações internas que ele tem, que poderia gerir coisas imagináveis para ele, como sustentabilidade, como uma gestão de dados específica que melhoraria aí a contabilidade, o preço, o custo. Eles têm as informações, mas estão tão acostumados a seguir aquela doutrina e aquela frequência antiga que eles acabam não inovando nessa área. Eles acham que a inovação ela não está dentro da gestão de dados. A inovação está dentro tipo, de uma campanha publicitária, de uma propaganda. Eles não veem a importância que o conhecimento interno de transações passadas, futuras e dados informativos que você possa ter gere resultados tão interessantes que você possa aplicar aí do seu dia a dia. Então, primeiramente, eu acho que eles precisam entender qual é a grandiosidade
de ter aí esses desafios da ESG internamente. Vou dar um exemplo aqui, que é da própria SAP, na verdade. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas a SAP, ela juntou algumas coisas dentro com a PIF-PAF, para isso aqui é para falando para o governo de Minas Gerais, tá? Há pouco tempo atrás, Minas Gerais sofreu muito por queimadas. Aqui na parte do nosso Cerrado, na parte ali do Carcará, e o que aconteceu? O grupo LPJ e a PIF-PAF, eles juntaram com o governo do estado de Minas Gerais e a SAP e criaram, utilizando a SG, uma forma deles conseguirem ajudar a nossa Brigada Carcará de Bombeiros a fazer a identificação dos focos de incêndio, que era uma coisa que a gente fazia com 2, 3 dias para identificação, a gente consegue realizar utilizando o aplicativo da SAP e a gestão de dados de mestre para análise de fotos e imagens que são jogadas automaticamente no sistema de 2 minutos, então. Então, coisas que levavam 2 dias para descobrir um foco, hoje em dia, com auxílio de satélite, tirando foto, mas jogando no sistema de SAP todas essas imagens que consegue fazer a leitura e a gestão dos dados lá especificamente com a parte, em 2 minutos é identificado a localização e onde que começou esse foco de incêndio. Então, assim, tudo isso utilizando a tecnologia, utilizando a gestão de dados, utilizando as informações, e estava dentro da mão deles. Eles já tinham as fotos, só que passavam por um sistema tão arcaico de visualização que levava 2 dias para identificação. Então, assim, eu acredito que eles precisam entender que exista essa facilidade para eles. Porque até então eu acho que eles só sabem que existe uma faca e um queijo, não como utilizar os dois juntos. E é o que eu vejo muito dentro de algumas empresas. Elas não têm noção que esse background histórico de informações e de dados que eles têm interno pode gerir tanta coisa interessante e proveitosa para eles. E até mesmo de tempo, né? Porque a gente está falando não só aqui de ajudar a natureza, mas também da economia de tempo que você pode ter em algumas transações. Com certeza. O que a gente vê é que algumas práticas que as empresas vêm utilizando com essa questão, né, de serem mais eficientes socioambientalmente, né, estão ligadas muito a monitorar dados internos, como a redução de desperdício, a geração de lixo, o consumo de água e energia, né? Mas ainda, aquilo que a gente falou anteriormente, não existe um grande engajamento com parceiros comerciais de cadeia de fornecimento, né? Porque se já é difícil monitorar dados internos, ainda é mais difícil você monitorar a cadeia de fornecimento, né? O que a gente acredita como aí uma boa prática, né, para esse engajamento da cadeia de fornecimento, né, primeiro é um bom processo de homologação de fornecedores, né, como você disse anteriormente, né, coletar informações, ter um bom processo de pesquisa, de coleta de documentação que permita saber com quem é o fornecedor com quem a gente está trabalhando, né. Depois, ter gestão e controle desses fornecedores para seguir uma política de compliance de ESG, né, clara e definida. E, por último, a tecnologia pode ajudar com a automação desses processos, garantindo, né, a eficácia da operação. Por exemplo, falando em SAP, né, a SAP possui muitas plataformas para gestão de fornecedores, como o SAP Ariba, né, que permite automatizar a coleta de informações e manter o compliance com essas políticas, né. A própria Netrim possui uma plataforma que é capaz de monitorar dados externos de regularidade desses fornecedores, né, em diversas fontes públicas de informação, que permite, por exemplo, verificar se um determinado fornecedor possui autuação ambiental, possui restrições de natureza trabalhista com trabalho escravo, tem algum processo por responsabilidade civil coletiva, entre diversas outras verificações. Tudo isso de forma integrada e nativa ao SAP, né? Então, assim, isso permite, por exemplo, com o uso desse tipo de tecnologia, você automatizar processos, como você mesmo disse, e a gente economizar tempo, né? Trabalho braçal,
de coleta desses documentos, de análise desses documentos, permitindo uma melhor aderência a essas práticas de monitoramento aí da cadeia de fornecimento, né? Então, eu acho que tecnologia pode suportar, como você bem disse, né? Não, ele pode não, ele suporta, né? Vamos É. colocar aí, porque a gente já vê esse trabalho aí da Netra que vocês fazem, a gente já vê essas citações que a gente fez aqui, então, assim, a realidade é que existe todo o background de cases produtivos, de cases de sucesso, onde que isso já acontece, e o que falta mesmo é outras empresas conhecerem que elas têm aí essa disponibilidade de poder juntar todos os dados que ela tem, de fazer essa gestão de mestres legal, dessa gestão de dados, de conseguir mapear, entender qual que é. Porque a gente está falando de sustentabilidade, porque a gente está comentando aqui agora, porque a gente está dentro aí dessa fala aqui de contabilidade, porque está acontecendo, né, nesse momento, a COP26, mas são vários outros nichos e ramos que a gente pode estar entrando dentro, né? A gente pode estar entrando em diversidade, a gente pode estar entrando em diversidade de mais 50, a gente pode estar entrando em ramificações que vão poder fazer vários estudos para aquilo que você está nichando a tua necessidade. Então, assim, a gente falou de sustentabilidade agora, da parte de natureza, de ambiental, mas milhares e inúmeras vezes tem várias possibilidades de a gente fazer esses dados, né? De fazer esse conhecimento, de fazer essa identificação. Então, assim, é importante que as empresas vejam que não vai ficar só focado ali no ambiental. Se ela quiser focar em uma outra área, consegue também. Então, isso vai estar disponível para eles e tem cases de sucesso, como, se eu não me engano, tem da JBL que você falou no início, que tinha toda essa gestão por trás que eles criaram. Então, e esses cases de sucesso, eu acho que quando outras empresas começarem a conhecer melhor o que está acontecendo nas outras companhias, elas vão ter interesse de fazer o mesmo. E eu acho que é por aí que a gente começa, pegando um pouquinho de cada um. Legal. Felipe, você tem uma experiência grandiosa de ensinar outras pessoas, né, a trabalhar com tecnologia, com o trabalho que você fez recentemente aí, né, com SAP para SAP para iniciantes, né? E a gente vê que essa temática que a gente está trazendo de sustentabilidade e tecnologia que suporta, né, ainda é incipiente nas empresas. Para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, né, com a tua experiência de aprendizado SAP e que quiserem saber mais a respeito de como implementar práticas, né, de sustentabilidade suportadas por tecnologia, com uso de SAP ou outras ferramentas, e querem aprender mais a respeito disso, que dicas você daria para os nossos ouvintes terem mais informação a respeito disso? Bom, primeiro eu acho que é pesquisa, né? Eu acredito que tudo baseia aí na nossa vida acadêmica, na nossa vida de estudo, sobre a pesquisa sobre aquele tema que você quer aprender mais. Então, aos poucos que você vai entendendo sobre qual é o tema que você quer aprender, você consegue inserir ele aí dentro do mercado tecnológico, né? Primeiro a gente entende. Eu, por exemplo, por muito tempo, fiquei focado na parte de diversidade e inclusão, na parte de LGBTQIA+. Então, eu estudei muito sobre esse tema, até que eu comecei a tentar incluí-lo dentro da parte de tecnologia, para entender como que poderia fazer esse match perfeito, como que eu poderia utilizar a tecnologia a favor das pautas que eu gostaria de utilizar no meu dia a dia. Como você mesmo disse, a Netrin tem aí todo um parâmetro de match entre o procedimento de gestão de dados com outros sistemas, não necessariamente a SAP, mas como Oracle, Salesforce, vem dentre vários outros. Eu acho que também seria um caminho interessante eles pesquisarem, por exemplo, a Netri, entender quais são os cases. Provavelmente vocês têm os cases disponibilizados, mostrando algumas coisas de sucesso que foram feitas. Eu acho que pegar isso é importante, porque eu estou pegando algo que deu certo. Se eu estou pegando algo que deu certo, eu vou estar começando a estudar por aquele material e entender o que foi feito ali que deu certo. E aquilo ali pode ser aplicado dentro da ideia que eu tenho.
não necessariamente seguindo a regra, porque nada é igual, mas poucas coisas você pode ir aproveitando de um, de outro, juntando e criando o teu próprio case. Então, assim, o estudo de cases de sucesso, o estudo, por exemplo, da tecnologia dentro aí da gestão de dados ambiental, da gestão de dados de diversidade, da gestão de dados de contabilidade, por exemplo, para quem está querendo estudar financeiro, eu mesmo formei em contabilidade, por muito tempo eu tive que fazer isso, é importante, porque às vezes você não tem uma ideia e aquela ideia que tu está precisando para fazer dentro da tua empresa já foi feita em outro lugar e foi sucesso. E tu pode pegar aquela informação e jogar para você, não tem nada de errado, porque eu acho que a gente trabalha com o crescimento um do outro, entendeu? Tem espaço no mundo para todos. Então, se deu certo um case que vocês, por exemplo, criaram para uma empresa, por que ele não daria certo para outra? Ou se ele não vai dar 100%, por que a gente não pode aproveitar e mudar um pouquinho? Então, eu acho que essa pesquisa é muito interessante. Eu mesmo estava dando uma pesquisa dentro de alguns cases que vocês fizeram, e eu tive até alguns insights para alguns projetos que eu tenho interesse em fazer sobre LGBTQIA+, no futuro. É claro que eu não vou pegar 100% porque não vai dentro da ramificação do meu tema, mas algumas ideias são sensacionais. Então, assim, eu acho que esse estudo é muito importante, porque ele já foi feito na prática por alguém. Então, você já tem um background de erros e de acertos. Então, é muito interessante fazer o estudo de coisas que você já vivenciou e que você pode vivenciar. Tá ótimo. Bom, Felipe, eu agradeço demais aí pelo nosso bate-papo. Com certeza é um tema muito vasto, né? E a gente está só tocando de leve aqui, né? Mas a gente está à disposição de todos aí que queiram entender um pouco mais sobre o suporte de tecnologia para iniciativas de sustentabilidade. Queria te agradecer, então, mais uma vez, e abrir um espaço aí também para você se despedir dos nossos ouvintes. E isso. Gente, eu queria agradecer o convite de vocês. É um tema que eu realmente amo conversar, eu acho muito importante para a realidade que a gente está vivendo hoje no Brasil e no mundo. E agradeço novamente pelo convite. Quem tiver interesse em me contatar ou falar mais um pouquinho sobre isso, meu LinkedIn é Felipe dos Anjos Almeida. E muito obrigado aí de novo por estar fazendo parte aí com vocês sobre esse tema. Claro que, como você mesmo disse, a gente falou só um pouquinho sobre o alto aqui, né? Tem muito mais para se falar sobre isso. E quem tiver com vontade de conversar mais um pouquinho, só me adicionar aí nas redes e me procurar. E novamente, obrigado aí pelo convite. Eu espero que tenham gostado desse episódio e temos muito mais para os próximos episódios. Até lá. Tchau.